Continuando o grande expediente, concedo a palavra, portanto, ao ilustre deputado Glauber Braga, PSB, Rio de Janeiro. Sua Excelência dispõe de 25 minutos na tribuna. Obrigado, presidente, deputados, deputadas, a todos os amigos que nos assistem nesse momento também pela TV Câmara. Eu quero aproveitar esse grande expediente para ter a oportunidade de fazer uma avaliação do que foi o período de mandato de 4 anos, para que a gente possa avaliar quais foram os pontos positivos, aonde necessariamente a gente faz uma reflexão por um avanço no mandato futuro, de 2015 a 2018. Desde já eu agradeço a todos os eleitores do Rio de Janeiro que confiaram para mais um mandato a possibilidade de que eu tivesse aqui exercendo a representação na Câmara dos Deputados. Presidente, eu quero começar retornando ao ano de 2011, quando eu assumi o mandato de deputado federal, num daqueles que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Do dia 11 para o dia 12 de janeiro, a gente vivenciou a maior tragédia climática da história do Brasil, que foi a tragédia da região serrana do Rio de Janeiro. Eu sou natural do município de Nova Friburgo, estava na minha casa naquele dia, quando de 2h30 para as 3 horas da manhã eu acordei literalmente com a casa balançando. Tentei sair pela parte da frente da casa, não consegui. Passei pela parte de trás, exatamente por onde eu passei, a casa caiu. A gente perdeu lá mais de 10 vizinhos, amigos. E ninguém está aqui para fazer campeonato de dificuldade, porque não existe dor maior para aquelas pessoas que perderam os seus familiares na tragédia da região serrana do Rio, nas várias tragédias climáticas pelas quais o Brasil já passou. Mas eu cito esse episódio exatamente para contextualizar o momento em que eu assumo o mandato no ano de 2011. E aí, presidente, passei a me dedicar de forma intensiva ao tema de redução de risco de desastres. E falo isso no momento em que o Brasil está tendo a oportunidade de vivenciar a sua segunda Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. Tive a oportunidade de ser nomeado relator por uma comissão especial de medidas preventivas às catástrofes pela Câmara dos Deputados e apresentei, ainda no ano de 2011, um relatório que, entre outras peças, teve a oportunidade de apresentar aquela que se transformou depois na Lei 12.608, o Estatuto de Proteção e Defesa Civil. É a primeira lei nacional que traz o tema prevenção de forma profunda para dentro da norma. Que até então o que a gente tinha? A gente tinha uma legislação que falava de resposta. O que vai fazer depois que o desastre aconteceu? E normalmente a gente sabe que existia um bate-cabeça muito grande, o que faz o município, o que faz o Estado, o que faz o governo federal. A Lei 12.608 procurou dividir responsabilidades, trouxe, por exemplo, a necessidade que nas escolas, no ensino fundamental e no ensino médio, o tema prevenção fosse tratado através de uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Mas o mais importante dos 31 artigos da 12.608 do Estatuto de Proteção e Defesa Civil, necessariamente é ter trazido para a história brasileira, pela primeira vez, o tema prevenção como centro da norma. Eu tenho orgulho de ter tido a oportunidade de contribuir, mas com muita humildade, para que o Brasil pudesse trazer para a sua legislação o tema prevenção como algo verdadeiro.
Mas esse, deputados, deputadas, público que nos assiste na TV Câmara nesse momento, não foi o primeiro projeto de lei que eu tive a oportunidade de relatar ou aprovar na atual legislatura. O primeiro projeto de lei que eu apresentei foi o chamado Programa Prestando Contas, que ficou conhecido como Lei do Banquinho e tem uma relação direta com aquilo que eu já tinha exercitado no mandato anterior, ainda no exercício como suplente. Eu comecei, presidente, no estado do Rio de Janeiro, com as audiências públicas de prestação de contas, que nada mais é do que uma vez por mês, numa praça diferente do estado do Rio de Janeiro, subir lá no banquinho, no caixote, dizer o que eu fiz durante o mês, responder as perguntas, os questionamentos, e até hoje, pelo menos uma vez por mês, numa praça diferente do estado do Rio de Janeiro, eu tenho a oportunidade de realizar uma audiência pública de prestação de contas. Depois a gente iniciou um processo que foi inédito no Brasil, que foram as emendas participativas, porque muito se falou em orçamento participativo, trabalhado pelo Poder Executivo, mas um deputado discutindo junto com as comunidades o que é o orçamento federal e a forma de indicar as suas emendas, foi algo que a gente iniciou no estado do Rio de Janeiro. Chegando na cidade, convidando a comunidade local, portas abertas, explicando o que é o orçamento federal, cada um tendo a oportunidade de dizer o que imagina realizar com aquela emenda, e no final, cada pessoa presente, além de dar um indicativo do que esperava, tinha direito a um voto para determinar como as emendas parlamentares poderiam ser utilizadas e aplicadas. E aí o que foi o programa Prestando Contas, a lei que eu tive a oportunidade de apresentar? Foi exatamente a demonstração que essa não deveria ser uma ação individual minha como parlamentar, mas que essa deveria ser necessariamente uma alteração e uma modificação da política. Muitos fazem avaliação do que a gente tem, não só no Congresso Nacional, mas na política no Brasil nos dias de hoje. E aí a avaliação de que a gente tem um sistema representativo que está falido, se avaliado única e exclusivamente nos moldes em que existe hoje. A opinião pública diz isso o tempo todo. Mas para mim, não basta fazer a análise ou o diagnóstico. Se existe um sistema representativo que precisa ser modificado, a pergunta que eu considero mais importante é: qual é o antídoto? Existem aqueles que vão defender, alguns colegas parlamentares inclusive, de quem eu discordo completamente, que a solução para as mazelas da política necessariamente é menos política, é diminuir o tamanho da política, como a gente viveu num período recente da nossa história, ditadura militar. Não, esse não é o caminho para melhorar as mazelas da política. O caminho para melhorar o sistema de representação, para mim, se faz necessariamente com mais política. E quando eu falo em mais política, eu estou falando em mais instrumentos de participação e de democracia direta da sociedade brasileira. Nós queremos sim que o vereador represente o cidadão no município, que o deputado estadual represente na Assembleia Legislativa aquele que é o morador do seu estado, que os deputados federais representem a população dos seus estados, que os senadores representem as unidades da federação, os estados em si. Mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos, além da representação, que os instrumentos de participação direta da sociedade sejam uma realidade. As manifestações de 2013 trouxeram esse como um recado. Eu tive a oportunidade, e falo isso como uma reavaliação do mandato e dessa legislatura, de apresentar então o programa Prestando Contas, que nada mais é do que dizer que todo político do Legislativo deve sim, pelo menos uma vez por mês,
prestar contas dos seus atos, dizendo onde vai estar, fixando no seu gabinete, colocando nas redes, porque a política diferente que a gente espera não é a negação da política. A política diferente é exatamente a oportunidade que a gente tenha mais instrumentos de participação, controle social, acompanhamento da sociedade brasileira. Presidente, ainda fazendo essa reavaliação, mas concedo uma parte ao deputado Amaury.